Deus que tudo pode, que tudo pode. Meus amados, eu quero chamá-los para lermos uma porção da palavra de Deus e nós vamos voltar ao profeta Jonas. Aí você vai se encontrar comigo aí. O Jonas sou eu e você, então vamos ler o nosso livro aí para a gente aprender um pouco mais de alguma coisa sobre nossas vidas. Eu convido você ainda no capítulo 1, nós vamos ler agora o versículo de número 15 a seguir. 15 a seguir. Está escrito: em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias. Algumas terças-feiras atrás, nós fizemos uma introdução ao livro de Jonas e falamos também depois o capítulo 1 desse livro. Nesta ocasião, eu quero aqui trazer para vocês um desfecho do capítulo 1 para entrarmos no capítulo de número 2. Só fazendo aqui um review, uma revisão do que falamos, você sabe, o Jonas é um profeta do Senhor que foi chamado para pregar uma mensagem de juízo à cidade de Nínive, ok? A capital da Síria. E lá ele não tem nenhuma boa vontade para fazer isso, porque ele sabe que em Nínive os homens são maus, os homens são cruéis, os homens são violentos, os homens são sanguinários, são impiedosos com os seus inimigos, e ele não tem qualquer compaixão por aquelas vidas. Porém, neste livro nós aprendemos com Jonas que o nosso Deus é um Deus que está interessado exatamente em salvar os pecadores. Jesus foi quem disse que ele não tinha vindo à terra para buscar aqueles que estavam sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Jesus veio buscar quem estava enfermo pelo pecado, leproso pelo pecado. Jesus veio buscar os que estavam verdadeiramente perdidos. Esta não é uma mensagem apenas do Novo Testamento. Esta é uma mensagem de toda a história bíblica, de toda a composição bíblica. O nosso Deus é um Deus interessado em salvar os pecadores, dos quais nós também éramos um, você e eu. Nesse livro, então, o Jonas desobedece a Deus, vocês sabem, ele compra uma passagem e se distancia do propósito de Deus. Ao se distanciar do propósito de Deus, o Senhor encontra com ele por meio de uma tempestade. E as pessoas que não têm nada a ver com o problema do Jonas, com a desobediência do Jonas, vão ter problema conjunto com o Jonas. E aí foi onde eu disse para vocês, e digo também para mim, que desobedecer a Deus custa muito caro, não só a você, mas a todas as pessoas que convivem com você. Tem gente que diz, não, isso é problema meu. Não, não é seu. Todo pecado nosso traz consigo uma tempestade consigo. Toda desobediência nossa traz uma tempestade consigo. Então eu coloco pessoas em perigo quando eu decido desobedecer a Deus. O Jonas desobedece a Deus, e aqui vocês conhecem, ele não tem nenhum interesse na situação, aquela situação toda acontece, mas acontece algo que vai revelar muito como Jonas precisava ser tratado. Porque Jonas, chega um determinado momento,
que os homens estão querendo saber o que acontece e eles vão perguntar para o Jonas por que tudo aquilo estava acontecendo. E ele disse, tudo isso aqui está acontecendo por minha causa, porque eu desobedeci a Deus e Deus me encontrou aqui no mar e lançou essa grande tempestade. Os homens ficam com medo do Deus de Jonas. E eles disseram assim, como é que a gente resolve esse problema? Aí o Jonas disse, vocês precisam me lançar ao mar. E os homens tentam de todos os meios, o texto diz que os homens, versículo de número 13, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiam. Eles estão tomados de um sentimento de compaixão de Jonas, e Jonas não tem compaixão nenhuma, nem por eles e nem pelos pecadores de Nínive. Então Deus está mostrando nesse texto, tanto para Jonas quanto para nós, que a religiosidade pode gerar em nós um coração tão endurecido, tão perverso, que nós passamos a olhar as pessoas com indiferença. Nós vamos olhar para as circunstâncias que as pessoas estão atravessando com a maior indiferença. Só que aqui, os próprios homens que não conhecem a Deus estão cheios de compaixão pela vida de Jonas. Eles tentam vencer a sentença de Deus e eles não conseguem. E o texto diz que eles não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor. Vai vendo, a vida de Jonas, mesmo em desobediência, está promovendo uma evangelização em uma embarcação. Detalhe, Jonas não abriu a boca, Jonas não falou nada, Jonas apenas disse que ele era o problema e que o problema seria solucionado se ele fosse lançado ao mar. E mesmo assim, Deus está usando as circunstâncias para pregar ao coração daqueles homens que estão na embarcação. E eles oram ao Senhor dizendo, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Olha como eles olham para o Jonas. Gente, esse texto é um texto que me constrange. Porque o Jonas não é inocente. Se tem uma pessoa que não é inocente aqui, é ele. Ele é o causador da tempestade. Toda esta mazela, todo este prejuízo, quem está causando é Jonas. Mas os homens estão olhando para ele dizendo, Senhor, não pese a mão sobre nós por causa deste homem, por causa deste inocente. Será que esses homens estão nos ensinando, irmãos? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos verdadeiramente tão religiosos que nós batemos no peito na história do religioso fariseu e o publicano. A gente é tão orgulhoso das nossas obras, do nosso dízimo, da nossa atividade, da nossa religiosidade, que ao encontrar qualquer pessoa, nós já vamos qualificando eles como pecadores. Se eu e você tivermos consciência do que mora dentro de mim, dentro de você, a gente terá muita pouca probabilidade de ficar apontando o dedo para alguém e dizendo, esse tal é um pecador, esse tal é um pecador. Nós vamos olhar no espelho e vamos dizer, você é um pecador, você é um pecador. Esse homem aqui, ele está sendo constrangido por homens que não conhecem a Deus. O profeta Jonas está sendo confrontado por homens que não conhecem a Deus. E eles estão dizendo, Senhor, não nos faça receber a culpa por matar esse inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Olha o que esses homens estão entendendo. Antigamente eles eram idólatras, agora eles estão sabendo que o Deus de Jonas é o Deus que faz tudo o que deseja. Ele manda no mar e ele é o dono da vida.
É ele que tem o controle sobre todas as coisas. E o Jonas então disse para eles: lance-me ao mar. E a Bíblia diz que em seguida eles pegaram o Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E veja o texto: e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meios de voto. O texto não deixa claro, mas o que fica evidenciado é que esses homens foram evangelizados e rapidamente eles se converteram ao Deus de Israel, se comprometendo com votos em viver para o Deus de Israel. Por quê? Eles estão diante de uma grande tempestade. O profeta relata o problema sou eu. Se vocês me lançarem ao mar, o mar vai ceder. Por quê? Porque Deus está em desacordo com a minha viagem. E como vocês não têm nada a ver com isso, vocês precisam me lançar ao mar. E quando eles lançam ao mar, imagine a cena: a chuva, a alta tempestade assolapando o barco. Quando Jonas é lançado nas águas, tudo para de chover, para a tempestade, as ondas ficam calmas. E eles dizem: não é que é verdade? Não é que o Deus de Jonas manda mesmo nos oceanos? Não é que o Deus de Jonas tem poder sobre o vento? Não é que o Deus de Jonas tem poder sobre a tempestade? E a Bíblia diz que um grande temor tomou conta do coração daqueles marinheiros. Agora tem algo aqui que nós aprendemos com esse texto. Há uma semelhança entre Jonas e Jesus. A semelhança é ter passado 3 dias no ventre, do peixe. Mas há uma semelhança profética, há um apontamento profético nesse acontecimento para a vida de Jesus. Os homens estão dizendo que Jonas é um inocente. Quem foi o inocente que morreu em nosso lugar para acalmar a tempestade que nos envolvia por causa da desobediência da raça humana? Jesus. Jonas foi uma espécie de para-raio para conter toda a fúria de Deus contra aquela embarcação. Assim como Jesus foi na cruz para conter a ira de Deus que seria derramada contra a humanidade. Jesus na cruz tomou o meu e o seu lugar. E eu gosto sempre de usar esta expressão. O para-raio é algo que a minha geração não sabe nem o que é. Mas o para-raio, ele funciona para receber a descarga elétrica de um possível raio. E ao invés desse raio destruir tudo que tem por aqui, ele capta essa força de energia e distribui ela na terra, a fim de que o dano aqui não seja percebido e que ninguém sinta esse dano. Na cruz do Calvário, Jesus foi o nosso para-raio. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. E por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Aqueles homens receberam vida e bonância, assim como nós, quando contemplamos a Jesus, quando contemplamos a cruz, somos satisfeitos pela justiça de Cristo e recebemos também paz e bonança para o nosso viver. O texto sagrado então segue dizendo que, tomados de um grande temor, esses homens ofereceram um sacrifício. A Bíblia diz então no versículo de número 17, que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você, alguns ensinamentos. A forma como Deus está se relacionando
e mostrando o quanto nós precisamos aprender a obedecer a Deus sem questionar. No capítulo de número 1, Deus falou com Jonas, Jonas não conseguiu ouvir Deus. Mas Deus falou com o mar, Deus falou com o vento, Deus falou com a tempestade, todos obedeceram. Deus permitiu que Jonas falasse com os marinheiros e eles ouviram a Deus. Deus falou com o peixe e o peixe ouviu a Deus. Se você conferir comigo o capítulo de número 4, Deus vai falar com um pé de uma tal de aboboreira e esta vai obedecê-lo. Deus vai falar com um bicho que vai ferir a aboboreira e ela vai obedecer a sua voz, mas Jonas está resistente em ouvir a voz do Senhor. No capítulo 1 do profeta Isaías, Deus, quando vai falar com a nação de Israel, ele diz que o boi conhece o seu dono, mas o povo de Deus não sabe ouvir a voz do seu pastor. Nós precisamos, irmãos, sensibilizar o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. E por que eu digo isso? Porque a voz de Deus, ela não é conveniente como nós pensamos que ela é. Nós gostamos de dizer que Deus falou conosco quando são coisas que trazem contentamento ao nosso coração. Resposta de oração, resposta de bênção, resposta de cura. Mas quando Deus fala conosco dizendo, muda o caminho, eu tenho uma obra para você fazer, e isto vai exigir de você algum sacrifício, alguma quebra de rotina, alguma quebra de acomodação, nós nos tornamos surdos para ouvir a voz de Deus. E há um grande preço que todos nós estamos pagando, que pessoas estão pagando por desobedecer a voz de Deus. Qual é a nossa dificuldade, irmãos, em obedecer a voz de Deus? É porque às vezes nós entendemos que sabemos, nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós mesmos, mesmo quando Deus está falando diferente do nosso pensar. E por isso nós criamos resistências, e por isso nós vamos sendo envolvidos por um caminho de dificuldades. Quantas pessoas que você conhece que estão sofrendo, irmãos, e aparentemente você olha assim, estava tudo indo bem, igual com Jonas, e de repente essa pessoa está no meio de uma tempestade, e de repente essa pessoa está envolvida em uma grande tribulação, e não tem quem resolve o problema. E às vezes a gente quer fazer igual até os marinheiros, quer somar força para ajudar. E minha mãe já dizia, quando Deus está castigando alguém, não entra debaixo desse teto, porque vai cair com você o teto na sua cabeça. Você sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ei, escute aqui. Entre Deus fazer a sua vontade, e se você for um obstáculo entre a vontade de Deus, ele vai moer você, mas a vontade dele não vai cair por terra. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. Deus não vai se curvar aos nossos caprichos. Deus não vai aceitar a minha incredulidade e a sua incredulidade como resposta. Deus quer que eu e você tenhamos os nossos ouvidos aguçados para ouvir o que Ele tem para nos falar e nos comprometermos em obedecer aquilo que Ele fala. No capítulo de número 2,
Nós vamos ver então a bondade do Senhor se manifestando na vida do Jonas, a fim de que a voz do Senhor fosse obedecida e atendida. No capítulo de número 2, então, vocês conhecem, eu não quero me ater a todos esses detalhes. A Bíblia diz que o Jonas foi engolido, e lá no ventre do peixe, o Jonas vai orar ao Senhor. E lá no meio desse grande fato, desse grande episódio, a Bíblia diz que ele grita por socorro, que ele percebe que ele está envolvido num profundo abismo, que ele chegou até os fundamentos da terra, e de lá ele grita por socorro. Ele pede para que o Senhor o traga de volta à vida, para que o Senhor o levante da sepultura. E lá no versículo de número 9, ele disse assim: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Aqui há algo que eu gostaria de compartilhar. Todos nós temos essa falsa tendência de que no meio das nossas provações, quando estamos provando o castigo de Deus sobre a nossa vida, nós nos levantamos e nos colocamos a expor para Deus, a fazer propostas para Deus de nossos sacrifícios. Acontece que Deus não está pedindo de mim e de você sacrifício. Deus está pedindo de mim e de você obediência. Às vezes nós estamos passando por uma prova, porque tem prova, irmão, que é a gente que se coloca. E eu estou quase para te dizer que a maioria das provas que os crentes estão passando, é tudo eles que pegou o bilhete errado. Eu sei que tem crente aqui que tem prova verdadeira, que é Deus que está provando, eu sei. Mas eu sei de monte de crente que pegou o bilhete querendo enganar Deus. Aí no meio da tempestade, ao invés dele querer obedecer, ele está propondo para Deus sacrifício. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor me tirar, eu faço. Se o Senhor fizer, eu faço isso. Não, Deus não está preocupado com o que você vai fazer. O que é que você pode fazer para agradar o coração de Deus? O que eu e você podemos entregar para Deus que Ele não tenha, irmão? Qual é o benefício que Deus vai colher de alguma coisa que eu e você entregarmos a Ele? Por acaso Deus está tendo falta de algo? Tem alguma coisa faltando no trono de Deus? Não. Agora Deus está dando a mim e a você uma oportunidade. Ao invés de oferecer sacrifício, oferecermos submissão. Dizermos para Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu ouvi a tua voz, eu tremi, eu não sei como conciliar a tua voz com o que o Senhor está pedindo para mim, mas me dê graça para que eu possa cumprir a tua vontade, me dê graça para que eu possa fazer a tua vontade, para que eu possa obedecer a tua ordem, me dê graça. A primeira coisa que nós procuramos fazer é correr. E depois pedir e oferecer pactos para Deus, quando Deus está querendo de nós apenas o quê? Obediência. Ainda bem, irmãos, ainda bem que Deus não se relaciona com a gente da maneira como a gente pede. Porque no versículo seguinte ele está dizendo assim, ó, o que eu prometi cumprirei totalmente. Será? Porque isso aqui é só uma promessa do Jonas. É uma promessa dele. E ele não cumpriu. Ele foi pregar e ficou enfesado com o que aconteceu. Agora, só que, mesmo diante da nossa perdição, tem algo que me fascina. É os meios que Deus usa para nos chamarmos, para nos atrairmos para Ele. Ele encerra a oração dizendo: a salvação vem
do Senhor. Sabe o que Jonas está entendendo no ventre? É que não é porque ele está orando. Ele está entendendo que não é por causa do voto que Deus vai tirar ele de lá, não. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, que talvez possa até deixar você chocado. Você não vai sair desta situação só porque você está orando. E eu não estou dizendo que é para você deixar de orar. Só que você não vai sair dessa situação porque você é um dizimista fiel, porque você está fazendo um forte jejum, como diz as igrejas neopentecostais por aí. Não é sobre o que você faz, é literalmente a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor quem nos alcança. Não importa se eu estou ou não dando conta, a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. E é por isso que eu posso dizer a você, não importa que se você esteja no mais profundo abismo existencial, se a sua fé está em xeque, se você está deprimido ou abatido, o que eu venho dizer a você, a salvação vem do Senhor e Ele irá te encontrar aonde quer que você esteja. Socorro vem, livramento vem, resposta vem para lhe favorecer nesse tempo de angústia. A salvação vem do Senhor, irmãos. E é isso que nós precisamos entender. Eu não sei, parece-me que o Jonas não entendeu isso na continuidade do que ele escreve. E aí eu penso que assim é também comigo e com você. De vez em quando, irmãos, nós chegamos diante de Deus e entendemos que realmente é somente pela graça. Sim ou não, irmãos? Mas a gente esquece muito facilmente disso. Você quer ver? Quando alguma coisa dá errada na nossa vida, a gente já vai logo procurando se a gente está em pecado. Se alguma coisa está dando errado na nossa vida, a gente diz, é porque eu estou orando pouco. Se alguma coisa está dando errado na nossa vida, é porque eu não estou lendo a Bíblia. Então quer dizer que se você lê, Deus te dá? Você acha que Deus trata você assim, irmão? Você acha que Deus trata eu e você pelo que eu e você fazemos? Ô irmão, coitado de nós, como diz o Celso aqui. Coitadinho de mim. Coitadinho de você, sabe por quê, irmão? A nossa vida é um alto e baixo. E tem vez na nossa vida que a gente nem está tão crente bonitinho e Deus está só mandando bênção na nossa vida. E tem ocasião que a gente está tão crentinho e a prova está tão alta, está tão difícil. E aí você vai fazer o quê? Você vai questionar então a Deus ou você vai confiar na graça? Ei, meu irmão? É com você mesmo que eu estou falando. Como diz o pastor, alô? É com você. Ou você vai confiar na graça de Jesus? Eu vou continuar confiando na graça. Eu vou continuar confiando na graça. A graça é o favor de Deus imerecido. Você não merece, irmão. Eu não mereço não, irmão. Eu não mereço não, você não merece não, mas Ele quis, Ele quer, Ele já fez, bendito seja o seu santo nome. Aí a Bíblia diz que em resposta à oração do Jonas, o verso de número 10, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. O que esse texto está dizendo para nós é que mais uma vez a graça do Senhor salvou Jonas. Que mais uma vez Jonas foi recuperado pela graça. Esta graça infinita, esta graça abundante,
Esta graça descrita no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, que é a causa de nós não sermos consumidos todas as manhãs, porque ela se renova sobre nós. O Senhor nos patrocina. Esse santo varão, não tem problema não, viu, irmã? Que nós tudo já teve filho pequeno, não precisa ficar com vergonha não. Tá tudo certo. E eu faço questão de falar isso, viu? Eu não aceito ninguém reclamar de criança nem culto, viu? Eu vou dar só um exemplo para você. Uma vez eu estava pastoreando a outra igreja ali, o irmão levantou e começou a reclamar com a mãe porque a criança estava brigando, chorando no culto. Acabou ele de pregar, eu disse: o irmão tem filho? Eu disse: não, não tenho. Então você nunca mais, você chame a atenção de ninguém, tá bom? Porque você não sabe quais são causas e circunstâncias que faz uma criança tá correndo na igreja. Tá correndo, tá com saúde, a gente só controla. Não é isso, irmão? Então vamos adiante. Aí, depois do Jonas experimentar esta segunda oportunidade, nós entramos no capítulo de número 3. E Deus vai dar de novo a oportunidade de Jonas obedecer. Sabe para que nós somos capacitados no Espírito, irmãos? Sabe? Para obedecermos. Tudo que Deus fez aqui com Jonas, Deus dá uma nova oportunidade para o Jonas, para que ele possa voltar à origem, e aqui ele possa voltar com obediência. E eu vou insistir nisto aqui, sabe por quê, irmãos? Porque obedecer à ordem de Deus é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. Obedecer aquilo que Deus determina. Quantas coisas o Senhor tem requerido de mim e de você, e nós não estamos conseguindo colocar em prática, em ação. Quantas coisas Deus tem exigido de nós como igreja, e nós não estamos conseguindo corresponder à altura, e nós não estamos dando a resposta devida ao que Deus exige de nós. Deixa eu dizer uma coisa, esta graça que Deus está derramando sobre a nossa vida é uma graça que nos capacita para a obediência. É uma graça que nos coloca em completa submissão, em alinhamento com a vontade do Senhor, o nosso Deus. Obedecer não é fácil, meus irmãos. Obedecer não é fácil. Eu vou contar algo para vocês a respeito de uma decisão que eu tive que tomar. Quando eu enfrentei a crise, e aí é aquele negócio, assim como Jonas, eu igual e você igual. Quando eu enfrentei uma grande crise na minha vida, e isso se deu lá por meio de 2015, uma crise que envolvia a minha empresa, eu comecei a orar, buscar Deus. Eu já o fazia, mas eu queria entender o que estava acontecendo comigo, e eu não tinha de Deus uma resposta. Só que Deus havia requerido de mim uma mudança. Deus não queria que eu estivesse mais fazendo o que eu estava fazendo. Não que era errado, era o meu trabalho. Foi de lá que eu conquistei muitas coisas na minha vida, muito abençoado por Deus. Mas o que eu estava fazendo estava exigindo de mim um tempo de concorrência muito grande com a obra de Deus. E Deus falava comigo. E aí como é que a gente sai? Se eu só sei fazer uma coisa. Se eu só sei fazer uma única coisa. E aquilo ficava. E aí eu cheguei para o meu irmão e disse: Gleison, eu vou orar a Deus. Você ora também. Deus vai nos tirar desse vale que nós estamos passando aqui. E quando Deus nos tirar desse vale, mano, eu vou seguir o meu caminho. Aí ele disse: mas você não precisa fazer isso. Eu
disse, não, porque Deus exigiu isso de mim. Aí ele disse, tá bom, vamos orar. Resumo, bem adiantando o processo. Veio 2020, 2015, 2020. Rapidinho, né, irmão? 5 anos de luta. 2020, que foi bem o ano da pandemia. Tudo travado. De repente, Deus muda a nossa sorte. Vem uma enxurrada de trabalho para nós. E a gente começa a produzir, faturar, pagar dívidas do passado. E quando menos eu esperava, irmãos, nós estávamos com tudo resolvido na nossa vida. Eu não sei explicar. Se eu contar isso, eu não tenho como explicar. Mas o que eu não consegui fazer em 5 anos, Deus fez em menos de 6 meses. Aí estava para acabar o ano. Veio os contratos que eu iria começar no próximo ano. Aí, irmão, nessa hora, os olhinhos da gente só pensa no real ou no dólar. Porque já tinha uma enxurrada de contrato para entrar. Aí eu me lembrei que Deus me pediu algo. E aqui, saindo daqui de um culto de terça-feira, eu numa encruzilhada para tomar uma decisão. Eu tinha pregado aqui sobre fé. Na terça, quando eu estou aqui por virar o meu carro ali, alguém me liga no carro. Diga, pastor Ivan, tudo bem? Quanto tempo? É que eu me lembrei de você. Eu queria falar algumas coisas para você. E começou a contar algumas coisas para mim. Na medida que aquele irmão foi contando as coisas para mim, de repente, o Espírito Santo me fez me lembrar de tudo o que eu tinha falado e de tudo que Deus tinha exigido de mim. As lágrimas começaram a cair no carro. E quando aquele irmão desligou o telefone, eu disse, Senhor, eu vou obedecer, custe o que custar. Liguei, encontrei a minha esposa, falei com a minha esposa, falei com meu irmão, e no meio de um trabalho de projeção e crescimento, eu tive uma ruptura na minha vida profissional. 2021, término do ano, eu estou contabilizando se deu certo ou não a minha decisão. Tentando averiguar. Era por volta do dia, acho que dia 29. Eu fiz o meu fechamento, me alegrei. Falei, Senhor, foi melhor do que eu imaginei. A fé paga bem. Obrigado, Jesus. Estava em casa sozinho, só eu orando naquele dia. Daqui a pouco, meu irmão me manda uma mensagem e diz, mano, dá uma olhadinha depois aí, por favor, na sua conta. Aí eu fui lá, né, curiosamente, ver a minha conta. Ele tinha feito para mim 1 ano de salário do que eu tinha trabalhado o ano anterior. Aí eu olhei aquilo, falei, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Passei a mão no telefone e liguei, mano, tem alguma coisa errada aqui. Eu não trabalhei esse ano não. Aí ele disse, quando eu estava fazendo o fechamento da empresa, Deus tocou no meu coração que quem trabalha para Ele precisa ser galardoado. Deixa eu dizer para você, meu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. É difícil obedecer. A gente vive milagre quando a gente decide obedecer. E a gente vive frustração quando a gente decide seguir a nossa própria vontade. Eu venho aqui fazer um apelo a você. Sintonize o seu coração. Sintonize a sua casa. Sintonize a sua família com uma obediência.
E você vai colher resultados que você não pode nem sequer esperar em seu coração. O meu apelo a você é: obedeça ao Senhor. Obedeça, só que não é fácil não, viu? Eu estou contando a bênção aqui. O difícil foi 2020. Mas para chegar em 2021, para chegar no tempo da bênção, você precisa obedecer. Vamos encerrar. Eu gostaria de fazer só um apelo com você. Se você tem consciência daquilo que Jesus está pedindo para você, eu queria que você curvasse sua cabeça e você orasse, confiando: Senhor, tu tens pedido alguma coisa de mim. Tu tens pedido algo de mim. E eu quero, Senhor, obedecer. Me dá graça para que eu possa obedecer. Ajuda-me a sintonizar a minha vida no caminho da obediência. Ajuda-me, Senhor, pelo Teu Espírito, a viver em completa submissão à Tua voz. Ajuda-nos a ter uma vida de obediência, Senhor. Ajuda-nos a ter uma vida de obediência, Senhor. Nós queremos obedecer a Ti. Nós queremos sujeitar o nosso coração, a nossa vida. Nós queremos, Senhor, lançar fora as nossas expectativas, os nossos desejos, porque entendemos que a Tua vontade, ela é melhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Leva-nos a viver, Senhor, tudo quanto o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Não nos deixe nos contentar com as migalhas, com as distrações do caminho, mas nos ensina, Senhor, a obedecer a Ti fielmente, integralmente, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor.